Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o favor de Cristo esteja sobre sua vida. Eu quero que neste dia, nesse momento, em nome de Jesus, o amor de Deus alcance você aonde você estiver. Que a graça, o favor que vem de Deus te cubra de maneira tal que você se sinta abraçado, acolhido, você se sinta amparado em nome de Jesus. Se fortaleça no Senhor. Lembre-se disso hoje. Se fortaleça no Senhor. É de Deus que vem a fonte de água viva para transformar a sua vida numa renovação constante, numa vitalidade, numa energia, num sentimento, numa atitude correta para a glória do Senhor Jesus. É de Deus que você precisa, é de Deus que você depende. É de Deus que vem o pronto socorro para o teu dia. Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia, obrigado por compartilhar essas mensagens, por divulgar o canal da TV Assembleia de Deus. Muito obrigado por você fazer isso. Obrigado também pelo site de divulgação da nossa igreja, demossoró.com.br. Pessoal da rádio, gente, muito obrigado pela audiência. Olha, eu estou contando muito com as orações de vocês. É muito importante a sua oração, a sua intercessão. Eu lhe agradeço a vaguinha que você coloca de intercessão em favor da nossa vida, porque precisamos e precisamos muito. Olha só, estamos na caminhada, lições do deserto. Vamos mais para uma lição, em nome de Jesus. Lição essa agora, já no capítulo de número 19. Capítulo 19 de Gênesis. Já estamos bem adiantados. Estamos aprendendo com Abraão, aprendendo com a história dele, a vida dele, o que é possível extrair dos acontecimentos da vida de Abraão. Essa sequência que nós abrimos, chamada Lições do Deserto, estão estudando a vida de Abraão, a vida de Moisés e a vida de Jesus. Serão os três personagens, os três homens que nós vamos estudar, que passaram pelo deserto, viveram no deserto e venceram no deserto. E vamos extrair essas lições com eles, tá bom? Vamos lá. Agora eu estou, sabe aonde? Eu estou na destruição de Sodoma e Gomorra. Olha onde cheguei. Capítulo 19, olha a situação. Versículo 24 diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Eita Jesus! Nós chegamos no momento de juízo de Deus. A palavra de hoje é a palavra revelando o juízo de Deus. Um pouquinho antes, no capítulo 18, Deus tinha anunciado, Deus tinha falado, prevenido a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que tinha extrapolado todos os limites. A maldade era tão grande, mas tão grande em Sodoma e Gomorra que fedia nas narinas de Deus. Ou seja, incomodava de forma tremenda a santidade de Deus. Então Deus mandou uma mensagem dizendo: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Você pega no capítulo 18, Abraão intercedendo, ele recebeu os anjos do Senhor enviados por Deus para cumprir essa missão, a missão da destruição. E neste momento, ele, ao tomar conhecimento, Abraão, do que ia acontecer, ele faz um processo de intercessão. Ele pede em favor daquela cidade, daquele povo. Está correto o papel de Abraão, papel de interceder. É um papel extremamente relevante e vale a pena fazer. Você vê alguém que está agindo errado, alguém que está vivendo uma vida dissoluta, uma vida entregue à maldade, uma vida na criminalidade, uma vida nas drogas, uma vida perdida na bebida, na violência, na agressividade, em tantas coisas que fazem mal, na inveja, na cobiça. Ai, ai, ai. Você vê alguém assim? O papel do intercessor é um papel bíblico, é um papel que vale a pena ser exercido. Interceda por essas pessoas, assim como Abraão intercedeu por Ló e intercedeu por Sodoma e Gomorra.
e olhando por aquela cidade, Senhor, tem misericórdia. Se lá tiverem 5, 10, 15, 20 pessoas que confessam o teu nome, que são justas, você não salvaria a cidade por causa delas? E de fato, Deus foi dando um sinal positivo que sim salvaria, sim iria ajudar, sim iria poupar a cidade. Mas não foi encontrado. Para você ter ideia, não foi encontrado esta quantidade de pessoas. E por causa disso, a ação de Deus foi mandar os anjos até Ló para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, porque seriam destruídos. A coisa era tão assim, era tão séria, mas tão séria mesmo, que quando os anjos entraram na cidade, chamaram a atenção, e ao atraírem pela sua atenção a população quis entrar na casa de Ló para poder pegar aqueles anjos, que não sabiam eles que eram anjos, não sabiam que se tratava de anjos, mas queriam transformar aquele momento em outra coisa, por causa da maldade que existia dentro do coração de Sodoma e Gomorra. O certo é que a moral da história que eu quero chegar é sobre o juízo de Deus. Eu estou só mostrando para vocês o caminho em que esse juízo seguiu. O certo é que chegou a hora. Chegou o momento que o juízo de Deus foi aplicado. E é muito bom a gente entender que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, Deus é um Deus de oportunidades, Deus é um Deus que abre as condições para a gente, Deus é um Deus que sempre nos dá chances. É verdade, Deus é assim. Deus é muito misericordioso, gente. Deus é muito bondoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em muitas ocasiões, se eu e você fôssemos Deus, a gente não teria paciência nem com a gente mesmo. É verdade. Em muitas situações, eu e você, se fôssemos Deus, nós não teríamos paciência nem um pouquinho com a gente. Aí você olha para Deus e Deus tem paciência com a gente. Deus tem misericórdia. Tem o que a Bíblia chama de longanimidade. Deus é longâmino conosco. Deus é muito misericordioso conosco. Mas chega um momento, chega uma hora, que o juízo dele, que é a sentença, o juízo é o julgamento de Deus. O juízo de Deus é a força de Deus aplicada mediante uma sentença que ele determinou por causa das nossas atitudes, do nosso comportamento. E aí vem o juízo dele, o julgamento dele. Deus julga a situação, Deus analisa aquela situação e ao julgar aquilo, ele determina o que vai ser feito e aí ele aplica o seu juízo. Pois olha, ele julgou Sodoma e Gomorra e decidiu a destruição daquela cidade, daquela região, daquele povo. Deus é Deus de misericórdia, mas quando chega o dia do juízo, Deus aplica com toda a força o seu juízo, a sua sentença. E olha, o juízo de Deus é justo. Eu posso julgar errado, você pode julgar errado. O nosso julgamento, a Bíblia chama que a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. Ela é rota, ela é corrompida, ela é comprometida, ela não é plena, ela não é pura. Ela sempre tem elementos de falibilidade. A nossa justiça é assim. A justiça humana, ela é dessa maneira. Por quê? Porque quem está julgando é limitado. Por mais que procure agir de maneira coerente, de maneira equilibrada, pode faltar uma informação, pode ter uma motivação equivocada, pode ter um sentimento distorcido. Isso pode acontecer. Isso aí é perfeitamente possível acontecer. Então, a nossa justiça é falível e ela é limitada. Mas o juízo de Deus, não. O juízo de Deus é perfeito, o julgamento de Deus é pleno, é absoluto. Então, quando vem a sentença de Deus, quando vem o braço forte do Senhor, ele vem com vontade mesmo, ele vem para valer. E você tem que lembrar disso. Deus é Deus de bondade, misericórdia, de oportunidade, sim, Senhor. Deus é um Deus de graça, sim, Senhor. Mas Deus também é um Deus de juízo. E nós não podemos tirar esta característica de Deus em detrimento daquilo que Ele é, porque Ele é assim, Ele é pleno e Ele pode ser assim. Por isso que também, exatamente por Deus ser justo,
Por isso que também, exatamente porque o juízo dele é perfeito, por isso que também ele é o detentor da vingança. A Bíblia diz que a palavra do Senhor declara que a vingança pertence ao Senhor. Por quê? Dar o troco, voltar uma ação que você recebeu contra você, agir punindo aquele que lhe fez mal, não é uma decisão sua, não é uma atitude que parte de você. Por quê? Porque você também é errado, porque você também tem suas falhas, porque você também tem seus erros, porque você também tem suas limitações. Então, como você tem tudo isso, a sua medida de julgamento pode ser equivocada. Às vezes o que foi feito com você foi errado, mas sua resposta ao que foi feito com você também foi errada. Então, houve erros em todos os lados. Por isso que o seu juízo, o seu julgamento, o meu, o nosso, ele tem limitações. E por isso que a vingança pertence ao Senhor. Porque ele sim, Deus pode chegar e aplicar uma sentença justa, uma sentença plena, uma sentença correta para cada situação da vida. A nível social, a nível de comunidade, a nível de vivência num país como cidadãos, nós temos a justiça, onde tem as leis estabelecidas. Tem um advogado, tem um promotor, tem um juiz. Esse sistema judiciário que nós vivenciamos e estamos na sociedade participando dele, ele é uma tentativa mínima de poder alcançar o direito de cada pessoa, dando a cada pessoa aquilo que lhe é de direito. Porque alguém ultrapassou esse direito, porque alguém desrespeitou esse direito, porque alguém agrediu o seu direito. Então a justiça humana, ela tenta através das leis, através do advogado, do promotor, do juiz, do sistema judiciário como um todo, tenta equacionar essa relação de vivência social. E é lógico, em muitos momentos vai acertar, em muitos momentos vai dar certo, em muitos momentos vai ser justo, em outros momentos não será. E não será por quê? Pela falibilidade humana, pela limitação humana que existe dentro de nós. Não por isso devemos deixar de respeitar a justiça humana, não por isso devemos deixar de respeitar as leis, mas devemos ter consciência que há uma falibilidade nesse processo por causa da condição humana. Agora, Deus não é assim. Eu estou mostrando tudo isso para você para enfatizar que Deus não é assim, porque Deus é supra, Deus está numa transcendentalidade, Deus está numa verticalidade inquestionável. Deus, é o Senhor absoluto, perfeito. Então, como tal, a justiça dele, o julgamento dele, o juízo dele e a sentença dele sempre será perfeita. Gente, mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus alcança a todos. O juízo de Deus sempre alcança a todos. Por isso que, quando você erra, o correto, sabe qual é o correto? Você pedir perdão pelo seu erro. Você buscar o conserto, você buscar o caminho da reconciliação, você buscar o caminho correto, bíblico, o caminho que vai lhe mostrar a restauração do que foi perdido. Quando você agride a palavra de Deus, o senhorio de Cristo, as verdades do Evangelho, os princípios da vida cristã, você deve ter humildade, se arrepender do seu pecado, se corrigir em nome de Jesus e caminhar e seguir a caminhada. Essa é a palavra para você hoje, porque o juízo de Deus é inevitável para cada um de nós. Aliás, o juízo de Deus manifesta a ira de Deus contra o pecado. Se não fosse Jesus vindo e dando a vida dele por nós na cruz do Calvário e se fazendo pecador por nós, assumindo nossa culpa, gente, eu e você não estaríamos aqui, nós não estaríamos aqui. A ira de Deus se manifestou na sua justiça. Por ser justo, o seu juízo ser perfeito, ele condenou o pecado da raça humana e sentenciou o ser humano conforme a lei que ele tinha estabelecido no Jardim do Éden, onde ele disse que não poderia comer do fruto, que no dia que comesse, certamente o homem morreria. E quando ele comeu, a sentença chegou. Foi aí que o juízo de Deus foi aplicado. A ira de Deus foi manifesta. A ira de Deus representa a força da aplicação da justiça de Deus.
E Deus pode ser isto, Deus pode ser assim, porque Ele é perfeito. E é nessa premissa que nós seguimos. O juízo de Deus sempre alcança aquele que age debaixo do pecado, na vida de pecado, seguindo o pecado. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, ninguém escapa do juízo de Deus. Por isso que nós recorremos a Jesus. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Jesus que intercede por nós, sendo o nosso mediador. O Espírito Santo, Ele ora e Ele fala por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus foi aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Jesus é o nosso mediador. João diz, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Jesus, Ele tem a capacidade de agir nessa intermediação, porque Ele deu a vida por mim e por você. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te guarde, e hoje a palavra é: lembrem-se do juízo de Deus, que é perfeito. Vamos orar. Senhor Deus, neste dia eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a palavra com meus irmãos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que o teu juízo é perfeito, o teu julgamento é reto. Nós sabemos disso, Senhor. Por isso clamamos pela tua misericórdia sobre nós, através do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Vamos aprender nas lições do deserto com Abraão, em nome de Jesus.